Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Quero compartilhar com os amados irmãos a palavra de Deus revelada em Daniel capítulo 6. É uma história, um texto muito conhecido, cujo título é Daniel na cova dos leões. E diz assim a palavra: E pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, o rei Dario constituiu 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 príncipes e dos presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Então o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. É interessante observarmos a palavra do Senhor, amados irmãos e irmãs. Daniel era um jovem, foi levado cativo para a Babilônia, mas havia um espírito de excelência. Daniel, ele tinha uma vida de oração. Daniel foi visto pelo rei. A palavra do Senhor nos revela que sempre tem alguém nos observando. E a nossa conduta, a nossa maneira de viver, de tratar as outras pessoas, saltam aos olhos de alguém. Daniel foi visto pelo rei e foi constituído, louvado seja o nome do Senhor, como um dos 3 príncipes. E é interessante que o rei Dario ou Dário, ele pensava em colocar Daniel responsável sobre todo o reino. Mas esse desejo do rei despertou a inveja dos outros presidentes. Vamos ver a palavra do Senhor. Versículo 6. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme este mandamento: de qualquer que, por um espaço de 30 dias, aquele que fizer uma petição, um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja o rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Então esses príncipes, esses governadores, os capitães, os presidentes, aqueles que estavam subordinados a Daniel, eles, por inveja, foram até ao rei e pediram ao rei para que fosse decretado uma lei, um edito, para que no espaço de 30 dias, se algum homem, alguma pessoa fizesse algum pedido, alguma adoração a outro Deus que não fosse o próprio rei, ou aos deuses da Babilônia, essa pessoa estaria contrária às normas, então seria lançada na cova dos leões. E por que esse grupo de pessoas fizeram esse pedido ao rei? Porque eles observaram que Daniel orava. Daniel, ele tinha
uma vida de oração. Então ele orava ao Senhor, o nosso Deus, 3 vezes ao dia. Então eles pensaram em pegar, né, o Daniel nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, para que não se possa revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou então o edito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e, com as janelas abertas da banda para Jerusalém, 3 vezes ao dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças ao Senhor diante de todos, como também antes costumava fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos nesta palavra que Daniel, ele confiava tanto em Deus que o edito, né, o decreto de morte não o assustou. Daniel, ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para aquilo que pudesse vir a acontecer, ele não temeu o mal, ele não temeu os seus inimigos. Pelo contrário, Daniel, ele sabia em quem ele cria. Então, diz a palavra do Senhor que com as janelas abertas, ele manteve o seu hábito, né, o seu costume de buscar ao Senhor. Ele se manteve fiel, íntegro, confiante, constante nas orações. E segundo a palavra do Senhor, Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele adorava ao Senhor com as suas janelas abertas. No versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Então, ouvindo o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. O rei, então, depois de ouvir, né, que Daniel estava descumprindo uma ordem, uma lei, uma norma, né, um edito do próprio rei, ele então propôs no seu coração tentar ajudar Daniel, porque na verdade ele via em Daniel a sua integridade, a sua honestidade, a sua obediência ao Senhor. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O rei não teve como revogar a lei, mas ele diz para Daniel: o teu Deus, aquele a quem você serve e quem constantemente e continuamente você ora, ele mesmo te livrará. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento de música, e fugiu-lhe o sono. O rei passou uma noite sem dormir, sem comer, sem beber, sem músicas, sem adoração, porque ele sabia que Daniel estava na cova dos leões. Diz a palavra do Senhor, versículo 19. E pela manhã cedo, o rei se levantou e foi às pressas até a cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Versículo 21. Então Daniel falou para o rei: ó rei, vive para sempre. Daniel responde: ó meu rei que vive para sempre, eu estou aqui. O nosso Deus, ele é fiel. Eu não sei em que situação o meu irmão, a minha irmã se encontra. Eu não sei, mas eu posso te dizer com certeza, baseado nas escrituras, na revelação desse texto, que o nosso Deus, mesmo quando estamos lá na cova dos leões, o nosso Deus, ele não muda, ele permanece fiel. Ele nos livra e ele te livrará. Ele estará contigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Senhor estará contigo e ele é fiel para te livrar, para te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 23. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel então diz, ele declara: o meu Deus, ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Aleluias. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. Ai, que palavra maravilhosa. Eu amo a palavra do Senhor, e esse texto, ele traz muita alegria ao meu coração, porque em tudo que nós passamos, em tudo que nós suportamos, o Senhor tem um propósito. Versículo 26. Então o rei diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O rei então, ele decreta um novo edito, uma nova norma, uma nova lei, que todos os homens pudessem tremer e temer ao Deus de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu reino não se pôde destruir, e o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado do rei Dario e no reinado de Ciro persa. Deus, ele é fiel, ele opera sinais e maravilhas, ele salva, ele livra, ele liberta, ele restaura, ele cura, ele muda as circunstância, ele fecha a boca dos leões. Fiquem com esta palavra, que o Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus, ele é fiel, ele é o Senhor. Que nós possamos fazer como Daniel, orar, clamar, confiar e esperar no Senhor. Deus os abençoe.